Naquele dia, naquela aula, eu decidi que eu não seria mais demitida, e sim que eu estaria à frente desses projetos. Eu sou a primeira formada na universidade, dentro da minha casa. O Girassol passou a ser a forma que a gente mantém ela viva. O Girassol passou a ser a nossa identidade, o nosso ponto de conexão com a minha avó. Porque a bagagem, ela vai ser para minha vida, pessoal e profissional. Sou Heloísa Nayara de Almeida Porto, sou ex-aluna do MBA em Gestão de Projetos, USP-Exalc. O lugar de fala que eu trago aqui hoje para vocês é a psicologia. A psicologia é a ciência que me abriu portas, que me abriu a oportunidade para o mercado de trabalho inicialmente. Os projetos, eles sempre acompanharam a minha história, sempre acompanharam a minha vida, né? Dentro da oncologia, até mesmo na psicologia hospitalar, a gente teve a oportunidade de realizar inúmeros projetos. Mas é no momento em que, após a demissão de CLT, surgiu-se a necessidade, a oportunidade de empreender e de olhar para a gestão de projetos como algo que pudesse ser algo como propósito de vida, mas também com esse divisor de águas aí nessa vida profissional e também para a sociedade. O Instituto Girassol, ele é um escritório de projetos, nós temos o foco aí no trabalho ESG. Ele surge após uma aula com a professora Adriana Caldana. Eu lembro que naquele dia, após a demissão, tentando recomeçar a minha história, ficava pensando que eu gostaria de empreender em algo que tivesse um impacto social, mas que também tivesse um impacto positivo na minha vida. Naquele dia, naquela aula, eu decidi que eu não seria mais demitida. E sim que eu estaria à frente desses projetos para que eu pudesse ter um pouco mais de direcionamento, mais de oportunidade. E eu lembro que aquele dia, naquela aula, a professora Adriana Caldana, na verdade, ela deu pra gente uma aula falando sobre as UDSs, falando sobre a Agenda de 2030, falando sobre os projetos, falando sobre sustentabilidade, falando sobre sociedade. E nessa virada de chave, essa transição de carreira, eu entendi que eu não queria apenas trazer o financeiro. Eu gostaria de desenvolver um projeto, de desenvolver um trabalho que eu tivesse propósito, que eu pudesse, na verdade, colher esses frutos dentro desse trabalho, com uma remuneração adequada, mas que também fizesse sentido para mim. Então o Instituto, ele nasce dentro aí das nossas aulas da MBA, ele nasce aí dentro da proposta do TCC, que geralmente são movimentos muito turbulentos. O Instituto, na verdade, ele está, para a sociedade, para olhar para aquilo que as pessoas não querem ver, não querem olhar. Atualmente a gente trabalha com um portfólio social bem consolidado, Nós temos aí como um carro-chefe, na verdade, o projeto A Menina que Cultivava Girassóis, que agora a gente também está com uma parceria muito legal do Instituto Nishimura, da Jato, que está com a gente nessa parceria na publicação de um trabalho maior relacionado à questão racial. Nós temos também um outro portfólio de trabalho que a gente trabalha com a questão da saúde mental. Dentro do corporativismo, como é que as pessoas estão olhando para essa questão da saúde mental, como é que as pessoas têm se percebido, como é que tem sido esse movimento aí, junto aos líderes, aos liderados, como é que tem sido tudo isso. E nós temos também um outro portfólio chamado O Voo do Bem, que na verdade tem a ver com a contação de história, que vai trazer a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes à tona. Então nós temos trabalhado, dentro dos nossos portfólios, a oportunidade das empresas e da sociedade olhar para a nossa sociedade, em geral, no todo, no sentido de tentar integrar questões ambientais, questões sociais e também questões de governança. Então o Instituto, ele vem um pouquinho aí com esse intuito de transformar e cultivar vidas. Dentro da nossa família, nós tivemos uma matriarca muito representativa, chamada Dona Isabel, no qual eu também interpreto uma personagem de contação de história que chama Bebel Sonhadora, em homenagem à minha avó. E, na verdade, ela não tinha o estudo, ela não tinha os diplomas, mas ela tinha muito conhecimento e ela era uma mulher muito sábia.
E dentre todas as admirações e os adjetivos que nós temos por ela, tem uma história muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que quando criança, ela sempre teve alguns sonhos. Ela queria ser professora, ela queria ser cantora, ela queria ser muitas coisas. E dentre essas questões, né, a Dona Isabel, ela era uma mulher muito visionária, ela era uma mulher muito empreendedora, na verdade. Ela tinha habilidades assim que hoje eu fico pensando como é que seria nos dias atuais. E ela sempre nos contava que os irmãos tinham oportunidade de ir para a escola, que os homens daquela época tinham as oportunidades, né, de ter o conhecimento. E os pais, na verdade, determinavam para suas filhas as tarefas domésticas e os trabalhos manuais, né, no sentido assim, braçal. E uma das suas peripécias, na verdade, eu brincava que ela era muito arteira de construir, de quebrar paradigmas mesmo. O pai dela solicitou para ela que ela fizesse o plantio de milho. E ela muito ali indignada, né, incomodada com aquela situação somente do plantio ali do milho, ela foi plantar esse milho. Só que junto com isso, ela plantou sementes de girassol. E quando ela fez esse plantio das sementes de girassol, na verdade, o que aconteceu é que as sementes germinaram juntos e demorou muito para que o pai dela descobrisse que o girassol estava com o milho. E como o pai demorou para descobrir que o girassol estava com o milho, ele não teve como tirar os girassóis. E os girassóis nasceram. E ela sempre nos dizia que foi o maior mar que ela já tinha visto, que foi o mar de girassóis. E olhar para uma mulher que há anos atrás não tinha seus direitos reconhecidos, não tinha voz, fazendo a revolução, sem erguer uma arma, sem trazer a violência, mas trazer o seu posicionamento, fez a minha geração entender que a gente precisaria ser diferente. Eu sou a primeira formada na universidade, dentro da minha casa, e o girassol passou a ser a forma que a gente mantém ela viva. O girassol passou a ser a nossa identidade, o nosso ponto de conexão com a minha avó, que foi um legado que ela deixou, no sentido de lutar, mas sem ofender, sem oprimir, sem ultrapassar. E hoje, né, como gestora de projetos, eu fico pensando que é tudo isso que a nossa essência precisa. Atingir o nosso alvo sem invadir o espaço do outro. Quando a gente fala de educação, não só para a minha vida pessoal, mas também dentro dos projetos, a gente acredita que a educação é a única forma de transformar, é a única forma de evoluir. E é esse legado que o Instituto Girassol tem tentado trazer também dentro dos projetos e para a sociedade. Quando eu penso da Heloísa antes e da Heloísa depois, eu acredito que a Heloísa teve um crescimento profissional muito grande, no sentido de organização, de propostas, de recurso, quais são as ferramentas a utilizar. Então eu acredito que a bagagem ela vai ser para a minha vida, né? Pessoal e profissional. E eu costumo dizer que depois da MBA, a minha vida pessoal, inclusive, tem sido muito mais organizada. Não no sentido de facilidades, mas de ter, claro, objetivos, de ter escopo, de ter objetivos para onde seguir e como seguir. Quais serão as ferramentas a ser utilizadas, né? Acho que a gestão de projetos, ela me deu um direcionamento fantástico, no sentido não simplesmente de querer algo, mas como escalonar, como desenvolver para que a gente chegue nesse objetivo principal. Olha, eu gostaria de falar para você que está iniciando a gestão de projetos, tenha calma, acredite, confie, aproveite as oportunidades. Estar dentro de um curso como esse é a oportunidade de você fazer muito network, é a oportunidade de você ter os melhores professores e é a oportunidade de você desenvolver os seus sonhos. Acredite, vai dar tudo certo. Seja o TCC, né, que geralmente são momentos tão difíceis, tão estressantes, né? Mas aproveitem essa oportunidade. Estar dentro de uma universidade como essa, nos dias atuais, vai te abrir portas. Também eu acho que é importante frisar, né? Corra atrás, acredite nos seus sonhos, não desista, persevere. Eu acho que é esse
o maior legado que a NBA me demonstra. Tem dia que vai estar cansado para assistir a aula, tem dia que vai estar difícil para cumprir com tudo aquilo. Precisamos entender que tudo isso é necessário e que lá na frente aquela sementinha vai se transformar num girassol ou na flor que você acreditar.